Vamos, Vini. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Quem aqui já ouviu falar do termo morte psicogênica? Algum psicólogo aqui de plantão? Eu sei que tem alguns hoje. Morte psicogênica. Não? É um fenômeno documentado em que, em situações de vida ou morte, pessoas fisicamente saudáveis terminam morrendo. E elas terminam morrendo por uma perda de esperança de que é possível sobreviver em uma situação drástica. Então, quando há uma perda de esperança e a própria pessoa não acredita mais que ela pode sobreviver, o sistema parasimpático ele passa a reagir de uma forma exagerada, podendo levar a uma queda fatal na própria pressão arterial. E a pessoa morre. Claro, eu estou falando de situações drásticas, porque a esperança é o que nos mantém vivos, ainda num sentido biológico, quanto mais no sentido espiritual. Então, em casos, como eu falei, extremos de vida ou morte, a esperança é capaz de manter alguém vivo por mais tempo do que a comida. Quando você vê, por exemplo, marinheiros em uma situação de náufrago, não são os mais fortes que sobrevivem mais tempo. Não são os mais saudáveis. Não são os mais habilidosos. São os que acreditam que tem alguém vindo salvá-los. Esses são os que vivem mais tempo. Um homem sem esperança é um homem esperando a morte. Uma mulher sem esperança é uma mulher esperando a morte. Eu quero falar hoje sobre esse tema, que na realidade é o que nos mantém vivos diariamente. É o que nos mantém vivos fisicamente, é o que nos mantém vivos espiritualmente. E esperança não é esperar passivamente alguma coisa acontecer na sua vida, como a gente pode intuir no termo esperar. Esperança é estar confiante de que com Deus o melhor ainda está por vir. Então hoje eu quero falar pra gente, nessa manhã, sobre o poder da esperança. Vamos comigo abrir as Bíblias em Romanos 15. Vamos, irmão. Vamos, irmão. E eu posso dizer que eu estou muito alegre essa manhã de estar aqui com a igreja do Rio de Janeiro, depois de mais de um ano sem vir aqui. Sempre alegra os nossos corações, porque eu, paulista, bom, sou Vinícius, aqui está minha esposa Bia, nós viemos de São Paulo, pela graça de Deus lideramos a igreja lá, cuidamos das igrejas no Brasil, e o que eu mais amo do carioca é porque para mim o carioca respira esperança. Eu penso no Rio de Janeiro como um lugar que tem dificuldades muito visíveis, desde a infraestrutura da cidade, não é? Até as distâncias que a gente percorre muitas vezes para vir, mesmo num lugar central como esse. Então, requer das pessoas realmente ver uma luz no fundo do túnel, muitas vezes, comparado a, não sei, países de primeiro mundo, em que as coisas são mais fáceis, não é? É mais fácil conseguir um trabalho, é mais fácil ter acesso à segurança, à saúde, educação de qualidade. É um problema não só do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil, mas talvez no Rio é um pouco mais visível, principalmente para alguém que vem de fora. Mas o que eu acho extraordinário do carioca é que ele não reflete essa realidade. O carioca tem um brilho por natureza, não é? É alguém que consegue sorrir mesmo diante do caos ao redor dele. É alguém capaz de ver não a realidade como ela é, mas como ela pode ser. E pode ser melhor, sempre pode ser. Então, daí que vem essa alegria do carioca. Esse bom humor, sabe? Esse alto astral. Então, isso pra mim é fascinante. Como o carioca respira esperança. E não só respira, ele transpira. É o que fala Romanos 15 aqui, ó. Vamos ver comigo. Vamos, Vini. Os vascaínos não tem nem o que falar, né? Só tem esperança, só isso que tem.
Mas é isso, eles sempre acreditam, não é? Hoje vai dar bom, hoje o Vasco ganha, não é? Hoje vai dar certo. Isso é fantástico, gente, isso é fantástico. Romanos 15, 13 fala assim, ó, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. E é isso que eu penso do carioca. É alguém com alegria e paz. Mesmo, muitas vezes, diante do caos. Por sua confiança nele. Aí que tá. Não é a confiança na política. Não é a confiança na economia. Não é a confiança na sua vida profissional. Não é a confiança em você mesmo. É a confiança nele. Isso é o que nos dá alegria e paz no Deus que nos dá toda a esperança. E aí fala, para que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. Então aqui está o poder da esperança. É o nosso primeiro ponto de hoje, do nosso sermão. A esperança nos enche de alegria e paz. Então mesmo um carioca, como eu falei, que é alguém que por essência transborda já esperança, pode ficar desiludido, né? Pode ficar perdido no meio das circunstâncias, quando elas parecem demais para a gente poder suportar. Então mesmo alguém que tem isso como um forte, pode perder o brilho. Entende? Quando nós temos esperança, nós estamos cheios de alegria e paz. Quando nós estamos sem esperança, a gente não consegue transbordar a nossa essência, que só acontece, só existe pelo Espírito de Deus que está em nós. E eu tenho visto que a tendência natural é, com o passar do tempo, à medida que alguém passa a ter anos na fé como cristão, à medida que uma igreja envelhece, a igreja do Rio vai completar 10 anos esse ano, não é? Que é uma boa notícia. Algumas coisas começam a tender a tirar a nossa alegria, a nossa paz, e por consequência a nossa esperança. Então, o cristão, o discípulo que um dia tinha um brilho, agora não tem mais. O cristão que vinha todo domingo com um sorriso no rosto, atravessando a cidade inteira, às vezes horas e horas de transporte público, já não está mais motivado a estar aqui com a igreja. A gente parece que os desafios que antes a gente passava, desafio por desafio, obstáculo por obstáculo, agora estão nos parando. Entende? E parece que a igreja que um dia emanava uma luz, um brilho, que fazia a gente querer estar, já virou uma igreja como outra qualquer. E aí a gente começa a murchar. Já se sentiu assim alguma vez? Murcho? Sem alegria de acordar, de levantar da cama. E parece que essa falta de alegria, essa falta de paz começa a contagiar a gente em outras áreas da nossa vida. E a gente se sente assim no trabalho, a gente se sente assim em casa com a nossa família, a gente se sente assim na universidade, parece que as coisas pararam de fazer sentido só. Sabe? E é como uma doença que vai se alastrando, vai te derrubando, te desmotivando, e você não consegue mais ter força para levantar. Já sentiu assim? E não é como uma doença, é uma doença. Olha comigo em Provérbios 13, 12. Vamos lá. Vamos ver como se parece alguém sem esperança, biblicamente falando. Eu não sou um médico, psiquiatra, eu não sou um psicólogo, mas eu quero falar de um ponto de vista espiritual hoje. Vamos. Sobre a falta de esperança. Provérbios 13, 12 fala o seguinte: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então não é difícil ver que as pessoas estão ficando doentes. E não é só no trabalho, é para fora dele. Não dá pra gente separar vidas em caixinhas simplesmente, sabe? Vida profissional, vida acadêmica, vida familiar, vida espiritual. Só existe uma única coisa que chama vida real. E às vezes, quando algo nos afeta em uma área, isso afeta a gente em todas as outras também. A Bíblia chama isso de uma doença espiritual que acontece quando uma esperança se retarda. Quando você anseia muito por uma coisa e ou não acontece no momento que você gostaria que acontecesse.
Vamos E aí, lá. como eu disse, o brilho se perde. Você se sente murcho, para baixo, parece que precisa ser arrastado. Agora, um homem com esperança não, é um homem que brilha. Uma mulher com esperança é uma mulher para frente. Uma mulher, sabe, que ainda com os desafios, ela está disposta a superá-los. Entende? É uma mulher que tem uma visão, como fala ainda Provérbios 31. A mulher exemplar sorri diante do futuro. Quando você olha para o futuro, para o amanhã, por exemplo, não precisa olhar tão longe, amanhã, segunda-feira, você sorri, pensando em começar seu expediente. Você sorri pensando no horário que você vai acordar, nas tarefas que você tem para fazer. Deus nos quer encher de alegria e paz, irmãos. Deus quer que nós tenhamos essa esperança, mas tem um porém. A gente só pode ter essa esperança nele. Eu não acredito que, quando a Bíblia fala que a esperança que se retarda deixa o coração doente, isso aqui seja um reflexo de uma falta de esperança. Eu não acredito em falta de esperança. Eu acredito que a esperança sempre existe. Talvez ela só não está no lugar certo. Verdade. E é por não estar no lugar certo que ela se retarda. E ela nos drena, nos puxa para baixo, sabe? Como uma maré agitada. Quando você entra na praia, ela te puxa, ela te suga. Assim é a esperança. Mas Deus quer nos encher dela. Como fala, o anseio satisfeito é a árvore da vida. Deus quer que o nosso anseio esteja satisfeito. Mas para isso, o nosso anseio precisa estar nele. Nele. Quanto você deseja hoje estar com Deus? Esse é seu maior anseio agora. Eu só quero estar com Deus. Eu só quero caminhar com Deus. Eu só quero estar um dia com Deus nos céus. Sabe qual que é o melhor remédio para a falta de esperança? Não tem nenhuma farmácia. Não tem nenhum consultório. Ainda que eu seja muito favorável a buscar ajuda profissional. Se você se sente assim, você precisa de uma ajuda. É algo para ser levado muito a sério. Entende? Questões de saúde mental. Mas existe um fator espiritual que não é levado muito em conta hoje em dia. E esse é o melhor remédio que existe. É colocar o seu anseio em Deus, a sua esperança em Deus. E aí o seu anseio é satisfeito, a Bíblia fala. E aí você é cheio de alegria e paz. Amém. Aí a sua esperança transborda para outros. Que olham para você ainda no meio do caos e perguntam: mas como é que você pode estar alegre e com paz nessa situação? E aí você fala: porque a minha esperança está em Deus. Está comigo, irmãos? A falta de esperança muitas vezes se reflete num pensamento muito comum de se ter, que é: talvez nada vai mudar. Talvez nada vai mudar nessa área da minha vida. Já pensou assim alguma vez? Talvez no meu casamento nada vai mudar. Talvez com a minha esposa nada vai mudar. Talvez aqui na igreja nada vai mudar. Sabe, já que nada vai mudar, eu vou continuar indo só. Sabe? Isso é um pensamento muito pobre perto do que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar o transbordo, é isso que fala, não é? Romanos 15. Deus quer que a gente esteja cheio de alegria e paz. Então, se esse pensamento está na sua mente, abra ele para alguém que pode te ajudar aqui na igreja. Abra ele com Deus, primeiramente, nas suas orações. Faça o que for preciso para você poder ter essa esperança que Deus quer te dar. E é isso que a gente vai falar hoje, amém? Agora, é comum na vida de um discípulo nos depararmos com uma falta de esperança. E aí vamos ver como que Jesus lidou com isso. Vamos. Com os discípulos dele. Lá em Lucas 24, vamos comigo. Vamos, irmão, prega. Vamos lá. Versículo Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então,
aqui no final do Evangelho de Lucas, nós vemos o retrato do momento pós-crucificação. Jesus foi morto, isso foi um baque para os discípulos. Imagina, Jesus se apresentou como o Salvador do mundo. E aí do nada ele morre como outro qualquer, na cruz, como um criminoso, como a escória daquele tempo. Uma morte humilhante. Então imagina ver a pessoa que você colocou toda a sua esperança, seria o Salvador, morrer. Mas sim, Jesus falou que ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas o terceiro dia chegou e nada até agora. Vamos ver como os discípulos se sentiam. Jesus apareceu para eles, mas eles não reconheceram. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Então, aqui acontece algo até um pouquinho engraçado. Às vezes quando a igreja cresce, você não conhece mais as pessoas nome por nome, né? Então eu vi muita gente nova aqui, e às vezes você fica na dúvida: será que essa pessoa é da igreja ou não é? É discípulo ou não é discípulo, não é? E aí você faz a pior pergunta de todas: é sua primeira vez aqui? E aí a pessoa fala: não, Vini. Eu estou desde o ano passado. Foi engraçado uma vez com a Bia, vou contar, desculpa. Era uma época de conferência, nós somos uma igreja internacional, né? Temos até discípulos da Alemanha aqui com a gente, não é? Então ainda mais no Rio, né? Sempre aparece aqui um gringo. E a Bia chegou para uma irmã e começou a falar em espanhol com ela. Né? Eres daqui? Eres de onde? E ela falou: Bia, eu sou da região leste. Aí a gente não sabe onde pôr a cara. Eu já aprendi, eu nunca mais vou fazer essa pergunta. Né? E aí Jesus tinha esses dois discípulos, né, no caminho de Emaús. Jesus aparecendo, eles não reconheceram Jesus. E aí ele fala: do que vocês estão falando? Sabe, acontece isso muito na igreja, né? Alguém entra na conversa, começa a ouvir assim, o que ele está falando. E aí eles falaram: você é o único visitante que não ouviu falar? Imagina isso. E aí Jesus pergunta, versículo 19: que coisas? Perguntou ele. Então Jesus aqui comprou, né, a ideia. Que coisas? O que aconteceu? Aí falaram: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele é Jesus, né? Legal esse cara. Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, olha agora, esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Então aqui nós vemos os dois discípulos tendo esse diálogo com Jesus, falando: olha, o que aconteceu é que Jesus foi um profeta poderoso, ele fez milagres, teve grandes obras, e ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. E eles falam: nós esperávamos que isso ia acontecer, mas até agora nada. Até foram no sepulcro, está vazio, mas a gente não sabe o que aconteceu. Então eles tentaram racionalizar o espiritual. Eles tentaram racionalizar uma coisa que eles não podiam explicar, mas que Jesus já tinha explicado para eles, eles só não acreditaram plenamente. E olha o que Jesus fala agora, versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deviam Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então aqui Jesus, ele dá um pau neles. Ele dá um discipulado com gosto. Ele fala: como vocês custam a entender?
Eu falei disso diversas vezes. Mas por que vocês demoram tanto para acreditar? Mas Jesus também, sabe, ele tinha um lado incisivo dele, mas ele tinha um lado paciente, amoroso, porque ele começa a explicar tudo de novo para eles, desde Moisés até os profetas. Ou seja, ele fez um estudo bíblico do Antigo Testamento inteiro com eles, para falar a respeito dele mesmo. Então, aí a Bíblia mostra pra gente de onde vem a falta de esperança espiritual. Ela não vem das circunstâncias, ou de você não entender por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. A falta de esperança só vem na vida de um cristão pela ignorância dele em relação às Escrituras. É porque nós ignoramos as Escrituras, nós não conhecemos o suficiente o Deus da Bíblia. Mas é isso que Ele quer mostrar para nós hoje. O poder da esperança através do poder das Escrituras. Entende? Jesus mostrou o problema para eles. Vocês não conhecem as Escrituras. Mas Ele também mostrou as Escrituras. E é daí que vem a nossa esperança. Naquilo que está escrito. Que Deus cumpre aquilo que Ele promete. A Bíblia fala de milhares de promessas de Deus. E diz que nenhuma delas deixou de se cumprir. E é aí que deve estar a nossa esperança, irmãos. Estão comigo? Sim. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado pelo qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Ele entrou para ficar com eles. Então Jesus explicou e eles pediram: Jesus, fica mais um tempo com a gente, e Jesus ficou. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Nosso segundo ponto de hoje, sobre o poder da esperança. A esperança abre os nossos olhos e acende o nosso coração. Amém? Então a Bíblia fala que eles estavam tão cegos que eles não podiam reconhecer Jesus na frente deles. Mas depois que Jesus explicou as Escrituras, passou um dia com eles, teve comunhão, partiu o pão, fazendo uma referência à Santa Ceia, tomou o vinho com eles, os olhos se abriram, é o que fala a Bíblia. E eles falaram que o coração deles também queimava. Então, todo discípulo já passou por isso. Né? Na nossa conversão é isso que acontece. Né? Quando as pessoas estudaram a Bíblia com a gente, o nosso coração queimava, não é? Podendo pensar nessa esperança de um dia estar com Deus nos céus. Entende? E é realmente isso que a gente sente quando a gente se batiza, se converte. Você não está pensando em ter uma responsabilidade na igreja. Você não está pensando em ter um cargo, um título. Você não está pensando em um namorado, uma namorada, em casar. Você não está pensando em ser promovido no trabalho, em ter um apartamento próprio. Não me entenda mal, tudo isso é bom. É bom sonhar com essas coisas. Mas sua esperança não pode estar em nenhuma delas. Verdade. Quando a gente se batiza, a nossa esperança está 100% em Deus, no céu, sabe? Tudo que a gente quer é ser salvo, não é? Custe o que custar. Tudo que a gente quer é estar bem com Deus, é estar perto de Deus, é estar um dia nos céus com Ele. É só o que a gente pensa. E por isso que os nossos olhos se abrem, nosso coração queima, e a gente só quer estar perto de Deus. E só quer que outras pessoas estejam perto de Deus também. E esse é o melhor da vida cristã. E nunca vai deixar de ser o melhor. O melhor da vida cristã não é o que Deus pode te dar. É o que você pode dar para Ele. Infelizmente, o tempo passa e a gente esquece isso. E aí essas preocupações, como Jesus fala na parábola do semeador, é o que termina sufocando a gente. As preocupações da vida. Que são importantes, são necessárias. É importante termos sonhos em todas as áreas da nossa vida. Mas não porém a nossa esperança. É diferente, sabe? E aqui me lembra justamente disso, dos meus primeiros dias como cristão. Eu tenho certeza que te lembra o seu, sabe? Seu coração queimava, seus olhos estavam abertos. Quando a gente não tem esperança, a gente fica cego. Jesus pode estar na sua frente e você não vê Ele. Imagina. Você pode estar aqui agora, na igreja. Jesus está entre nós agora e não vê Jesus aqui.
Isso é um sintoma de uma falta de esperança com Deus. Estão comigo, irmãos? Sim. A Bíblia fala em Provérbios 17, 22, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. As pessoas saem da igreja não porque a igreja é imperfeita, mas porque perderam a esperança que Jesus está aqui com a gente agora. Então, olha como a esperança, ou a falta de, é poderosa para abrir e fechar os nossos olhos. Então, terceiro ponto e último de hoje. Vamos lá, irmão. Vamos lá em Romanos 5. Vamos, irmão. Vamos ver. Como voltar a ter esperança? Muito bom, irmão. Quero falar sobre isso agora. Vamos lá. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, que fala da salvação, a salvação é pela fé. Temos paz com Deus, pois nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então você vê, fé e esperança são coisas diferentes. A Bíblia fala de uma tríade, na verdade, e aparece em vários momentos. Fala de amor, de fé e de esperança. Tem uma analogia que me ajuda a entender isso, claro. Imagina que a gente vai fazer uma viagem agora. A esperança é o nosso destino. Você coloca lá no GPS, não é? Seu destino. A fé são os caminhos que a gente pode percorrer para chegar nesse lugar. A gente vai percorrer o quê? O caminho mais rápido, o caminho mais longo, o caminho com mais curvas, o caminho mais esburacado. Tem diferentes caminhos que vão depender do seu nível de fé. Mas você ainda pode chegar no mesmo lugar desde que você tenha fé. O amor é o combustível, é a motivação, é o que nos move, não é? Mas olha a importância da esperança. É o nosso destino. Eu fui convertido no meio acadêmico e lá muito se fala sobre a origem das espécies, não é? De onde nós viemos. Mas muito pouco é se falado sobre o destino das espécies. Para onde nós vamos, não é? É um grande mistério. Mas é curioso como pouco se pensa, pouco se fala sobre isso. Mas ainda dentro da igreja, a gente pensa pouco nos céus. Verdade. Aqui fala que nós somos salvos pela fé e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a nossa glória está um dia com Deus nos céus. Então pensar no céu muda tudo. Pode ser que você tenha tido uma semana terrível, horrível. Pode ser que tudo deu errado. Mas pensa para onde você vai agora. Sabe, não tem como pensar no céu e estar para baixo agora. Verdade. Sabe, não tem como pensar nos céus e estar, sabe, sem estar com um sorriso no rosto. Porque os céus é um lembrete. O que nos espera é melhor do que nós temos hoje. E é isso que a esperança faz. Com Deus vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. E aí, muitas vezes o que acontece? Essa esperança se perde. A gente esquece disso, vem as preocupações, as circunstâncias. E aí o que Deus faz para nos dar um chacoalhão e nos trazer de volta? Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, Deus te dá problemas. Deus chacoalha a sua vida perfeita para você ver que não é tão perfeita assim sem Ele. Para te pôr no caminho, no destino certo. Vamos, irmão. Então Ele te dá tribulação, problemas. A tribulação produz perseverança. Não tem como perseverar se está tudo bem, concorda comigo? Uau, verdade. Se está tudo fácil na sua vida, nossa, hoje eu perseverei, eu estava lá na praia o dia inteiro, tomando sol, né, com água de coco, massagem nos pés. Nossa. Não tem, se todo dia for assim, não tem perseverança. E se não tem perseverança, não tem o quê? Versículo 4. A perseverança produz um caráter aprovado. Então seu caráter não cresce, você não cresce. E o caráter aprovado, esperança. Ele não tem esperança. Não tem como pôr sua esperança em Deus. É inevitável pôr na sua vida, nas facilidades que você tem, no conforto, no comodismo.
E a esperança não nos decepciona, olha agora. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Se você está decepcionado hoje, profundamente, se você está frustrado hoje profundamente, é porque sua esperança não está em Deus. Não existe uma vida sem frustração, isso é claro. Não existe uma vida sem decepção. Mas se você está profundamente, constantemente frustrado, desanimado, decepcionado, põe em Deus a sua esperança. É isso que Deus está te chamando desesperadamente para fazer agora. Por isso que Ele está te dando problema. Entende? E talvez por isso que Ele está te dando mais problemas agora. Para você perseverar, e perseverando tendo caráter, tendo esperança, e com a esperança, você nunca vai estar decepcionado. Tendo essa esperança em Deus. Então esse é o ciclo da esperança. Nós temos esperança, nós perdemos a esperança em Deus, colocamos em outro lugar, Deus traz problemas, os problemas nos fazem perseverar, perseverando temos um caráter, tendo um caráter, voltamos a ter esperança. Então, o que justamente você acha que está tirando sua esperança agora, é o que Deus está usando para te dar esperança. Uau, muito. Dessa perspectiva não muda? Romanos 4, 8, 18. Vamos lá. Página anterior fala: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Que versículo poderoso. Então, isso aqui serve mesmo para a pessoa que está sem esperança hoje. Olha Abraão, ele recebeu a promessa de Deus que ele ia ser pai com 75 anos. E aqui, aos 99 anos, a Bíblia diz que ele estava completamente sem esperança. Mas sabe o que ele fez? Ele decidiu ter esperança novamente. Esperança ele criou. E aí, olha o que fala dele. Tornando-se assim o pai de muitas nações. Então Deus não mentiu para ele. Ele falou que Abraão ia ser pai, e de fato ele foi pai. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé. Isso é incrível. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. A Bíblia fala algo extraordinário da perseverança de Abraão, do caráter de Abraão e da esperança que ele tinha. Deus deu essa esperança: você vai ser pai, é o seu sonho, eu vou te dar o seu sonho. Mas foi aos 75. Imagina isso, Abraão com 76, passou um ano, nada aconteceu. 77, nada aconteceu. 78, nada. E aqui fala que Abraão foi se enfraquecendo, foi desanimando? Não, fala que ele foi se fortalecendo. Então ele estava mais forte com 80 do que com 75, mais forte com 90 do que com 75, mais forte com 99, mesmo reconhecendo: ok, já deu para Sara, já deu para mim, não tem como isso acontecer a não ser por um milagre, mas eu acredito. E Abraão perseverou na fé dele. Por isso ele é o pai da fé. E ele mostra pra gente que se a sua esperança está em Deus, como estava dele, mesmo que demore, você crê que Deus tem o melhor para você. Uau, muito bom. Mesmo que aconteça diferente do que você imaginava, você crê que Deus planejou sempre que fosse desse jeito. E esse jeito é o melhor, o jeito de Deus, é o nosso. Entende? Então, olhar para o exemplo de Abraão deu muita esperança para mim e para a Bia. Sabe, eu sei que tem histórias muito mais drásticas que a nossa. Eu sei disso. Mas a história mais drástica sempre é a sua, né? Porque é a sua. E demorou pra gente 11 meses para engravidar. Eu acho engraçado isso, né? Usar no plural, engravidamos. Demorou 11 meses, porque a gente imaginou que assim que a gente quisesse ter filho, ia acontecer depois de 1, 2 meses no máximo. Como acontece com muitos amigos nossos, né? E aí, eu não tive a fé de Abraão no primeiro momento, sendo bem sincero. No começo eu não estava tão empolgado para ter filho, a Bia estava mais. Mas chegou ali no 9º mês, nossa, era uma desilusão muito grande, sabe? Quando a gente via que não era aquele mês. Era uma frustração, era uma decepção, sabe? E eu lembro de olhar para a Bia, ver ela chorando e ter que dar uma força para ela que eu precisava também. Mas só dava para buscar em Deus. Véio.
E foi aí que a gente olhou para Ana, em 1 Samuel. Foi um caso muito mais drástico que o nosso. Ana era estéril, ela queria muito ter um filho e ela ora a Deus e fala, Deus, fala que ela derramou a alma dela em oração. Ela fala, Deus, se eu tiver um filho, eu vou consagrar ele para você. E aí Deus abençoa, dá um filho e ela põe o nome de Samuel, que significa Deus me ouviu. Deus me ouviu. Deus ouviu a minha oração. E aí foi já com 11 meses de espera que veio a notícia, nós nos abraçamos, nós choramos, nós agradecemos a Deus e decidimos pôr o nome de Samuel também, né? Como uma forma de honrar a oração que Deus atendeu pra gente. Entende? E eu queria compartilhar isso com a igreja hoje. Não importa qual é o seu sonho, Deus pode realizar no tempo dele, se for melhor para você. Mas o que Ele quer mesmo é que sua esperança esteja intacta em Deus. Abraão entendeu isso. Eu e Bia entendemos isso. E a vontade de Deus é que cada um de nós saia daqui com isso no coração também. Vamos ler mais 2 escrituras. Hebreus 6. Vamos lá comigo, irmãos. Hebreus 6. Versículo 19. Fala. Temos essa esperança como a âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia compara aqui a esperança com uma ferramenta muito poderosa, que é a âncora. E aqui no Rio, acho que vocês estão habituados a isso, né? Tem muitos navios enormes, navios até às vezes maiores que um prédio, não é? E sabe o que segura esse navio gigante? Uma âncora pequena comparada ao tamanho do navio. É extraordinário isso, não é? Como algo tão pequeno pode segurar algo muito maior. Do vento, da maré agitada, a âncora tem essa função. E a esperança tem essa função nas nossas vidas. A esperança que o autor de Hebreus fala é a âncora da alma. Então, vamos entender o seguinte, a esperança, ela não elimina a tempestade. A esperança, muitas vezes, não muda a sua circunstância imediatamente. Assim como a âncora também não elimina a tempestade, não muda a circunstância. Mas a âncora impede que o barco se perca. E é isso que a esperança faz. Ela impede que você se perca. Para terminar, Jeremias 29, o que de prático nós podemos fazer depois de tudo isso? É isso que eu quero terminar. Jeremias 29. Versículo 11. Fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, estarei de volta do cativeiro. Então, aqui Deus se dirige ao próprio povo dele, quando eles estavam muito sem esperança. Eles foram para o exílio na Babilônia, eles foram tirados do país deles, dos familiares deles, e se tornaram escravos de outros povos. Então, eles estavam completamente sem chão nesse momento, sem perspectiva. E Deus lembra eles: olha, eu não fiz isso para causar dano para vocês, mas sim, vocês estavam em pecado. Mas o que eu sempre quis e continuo querendo é trazer esperança e um futuro para vocês. Então eu tenho algo melhor reservado. Eu acredito que Deus pensa isso da igreja do Rio também hoje, não é? Amém, Entendi. Eu acho que não é surpresa para ninguém. Tem sido um ano desafiador para a igreja do Rio. Sim. Não é? Um ano que talvez muitos de nós nos vemos sem esperança agora, sem uma perspectiva. Na igreja, ou na sua vida, ou nos dois. Entende? Então tem sido um desafio crescer a igreja. Você olha para o mundo lá fora, parece que é tão mais fácil, não é? Levar as pessoas para o mau caminho do que trazer elas para o caminho bom de verdade. É muito mais fácil chamar alguém para ir lá no carnaval, não é?
se perder do que trazer a pessoa para a igreja, não é? Parece que é muito mais apelativo. Sabe, numa festa, você, sabe, entrar no mau caminho do que trazer alguém para Deus. E às vezes a gente pode perder a esperança nisso, não é? Ou ainda vendo pessoas queridas dentro da igreja se perderem. Mas olha, quando Deus olha para a igreja do Rio, eu creio que Ele pensa igual aqui. Eu tenho um plano de fazer essa igreja prosperar. De dar esperança, de dar um futuro. É isso que eu quero. Mas o que Ele pede de nós em troca? Vocês vão clamar a mim. E quando vocês me buscarem, é uma condição aí. De todo o coração. Aí eu vou ouvir. Então o que Deus quer da igreja do Rio? O que Deus quer de cada um de nós aqui, irmãos? Todo o nosso coração. Eu sei que você já sabe disso. Mas eu estou aqui para te lembrar. Que o que você aprendeu lá atrás é o que continua valendo hoje. Entende? Não é uma novidade, eu sei que não é. Mas a gente se esquece muitas vezes. O povo aqui se esqueceu, nós nos esquecemos. Deus quer nos lembrar hoje essa manhã. Então eu estou aqui para te lembrar. Se você busca Deus de todo o seu coração, cada manhã, orando de todo o coração, lendo a Bíblia de todo o coração, você não vai se frustrar. Por quê? Terceiro e último ponto. A esperança nos ancora em Deus. O Deus da esperança, é assim que a Bíblia se refere a Ele. O Deus que nos quer dar um futuro. O Deus que quer crescer a igreja, chegar a centenas e milhares. Esse é o Deus. Só está esperando uma coisa de você. Que você dobre o joelho. Que você busque Ele de todo o seu coração. Como no começo lá atrás. E quando você tem essa conexão com Deus, você volta a ter esperança. Quando você volta a ter esperança, sabe o que você faz? Você quer levar a esperança para os outros. Você começa a compartilhar a sua fé novamente. Chamar as pessoas novamente com a mesma paixão de antes. Você começa a ver que na sua agenda, olha, tem tempo de novo para estudar a Bíblia com as pessoas. Não é que não tinha antes, talvez você não estava vendo só. Entende? Então, a esperança muda completamente o jogo, família. Amém. E é isso que eu quero falar. O poder da esperança. Em conclusão, a esperança nos enche de alegria e paz. Eu tenho certeza que você quer ter alegria e paz hoje na sua vida, não é? Por isso que você veio aqui hoje. Então, a esperança é o caminho. É o que nos faz transbordar essa mesma alegria e paz para outras pessoas. Segundo ponto, a esperança abre nossos olhos e acende o nosso coração. Então não pode ser só uma memória vaga. Lá atrás eu estava animado. Lá atrás meu coração estava aceso. Precisa ser uma realidade de agora. Sabe, esse mesmo fogo, ele só pode crescer. É assim que um cristão, um discípulo de verdade, ele age com o passar do tempo. Ele não murcha, ele cresce mais, ele brilha mais. Nós somos a luz do mundo, irmãos. Nós somos a luz do Rio de Janeiro. E terceiro e último ponto, a esperança nos ancora em Deus. Então vão vir tempestades. Você vai ser movido de um lado para o outro. Você vai tomar uns chacoalhões de vez em quando. Mas você vai ficar no lugar. Amém. Você vai ficar no lugar. E as tribulações, as provações, só vão construir o seu caráter, a sua fé, vão construir o seu ânimo. E é isso que Deus quer, família. Então o desafio é muito simples. Busca Deus de todo o coração para sair daqui um homem e uma mulher cheio de esperança. E para Ele seja glória. Amém.